Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje é um prazer estarmos com o Paulo Ferreira falando sobre constelação sistêmica, a Jéssica Ribeiro, aqui no Portal da Consciência. Boa noite, Jéssica, boa noite, Paulo. Boa noite, muito boa noite a vocês. Uma honra estar aqui à disposição de vocês. E vamos lá, vamos destrinchar as perguntas aí, esclarecer dúvida, né? Porque, na realidade, quando a gente fala de constelação sistêmica, às vezes assusta, às vezes as pessoas não entendem direito ou vão procurar alguma coisa na internet e nem sempre aquilo que está na internet é o que realmente é. Então, é legal, é uma honra estar aqui e poder falar um pouquinho disso. Pessoal do chat aí pode ir soltando as perguntas dentro do assunto que a gente vai respondendo de acordo com o tempo da live aqui, de acordo com a gente da nossa disponibilidade aqui. Mas podem ir perguntando à vontade. A Jéssica tem uma lista de perguntas, Jéssica? Então fica à vontade. Eu gostaria primeiro que o Paulo falasse um pouquinho para a gente, né, o que é constelação sistêmica. Perfeito. Então, vamos lá. A constelação sistêmica ela é uma metodologia, né, uma psicoterapia. Algumas pessoas falam que eu até mudei um pouquinho, né, a maneira de apresentar, porque na realidade, assim, Bert, ele comenta dentro dos assuntos que ele é trazida por um alemão chamado Bert Hellinger. E o Bert, na realidade, ele fala que ela foi, na realidade, um chamado onde existia um ser humano disponível para ouvir aquilo, né? Então, mas conta-se nas histórias que foi convidado por uma amiga dele, chamada Tia, que é a precursora da psicanálise na Alemanha, e ela levou ele para um movimento e ele participou desse movimento, falou, uau, o que é isso, né? Deixa eu procurar saber mais a respeito disso. E aí ele procura criar um método, né? Assim como tudo na nossa vida aí precisa de uma metodologia, senão não consegue ser validado. Então ele quis fazer uma metodologia, ele carregava a energia já dos excluídos, né? Ele falava que ele era um excluído. Então ele foi criar essa metodologia, ele procurou fazer o máximo possível dentro da metodologia cartesiana, né? Só que, mesmo assim, existem os seus reveses aí por alguns grupos, mas ele criou esse método passando por experiências, analisando. Ele foi lá para a África, que ele identificava como, para ele, era o berço da humanidade, e ele foi na África, né, nas tribos Zulus, fazer essa pesquisa. Então, ele observava, né, o comportamento das pessoas e ficava validando. Então, ó, isso aqui valido, isso aqui valido, e ele cria uma metodologia que ele chama das 3 ordens do amor. Então, constelação sistêmica é um movimento que existe dentro de um campo chamado campo mórfico, o campo morfológico, o campo morfogenético, tá? Onde, na realidade, carrega as memórias de um sistema e a repetição, muitas vezes, de padrão. Então, dentro de uma memória, você, para pertencer, ou você, na realidade, para estar inserido naquele grupo, parece que você tem que repetir. A gente ouve muito, né, no grupo falar de roda de Sansara e algo nesse sentido, é como se fosse isso, tá? Então, assim, a mãe não deu... até existe um preceito, uma passagem bíblica que fala, né, o mal dos pais, né, precedem aos filhos, ou seja, aquilo que aqui não deu conta vai para o outro, aquilo que não deu conta vai para o outro. Por quê? Porque num sistema de lealdade vai um pegando e repetindo aquele padrão do pai, porque se ele não repetir é como se não pertencesse àquele sistema. Mas, basicamente, constelação é isso, tá? É claro que tem uma amplitude maior, mas aí é um resuminho. E o que chamou você, Paulo, para a constelação? Você acha que foi mais uma escolha sua ou foi um chamado? Um chamado. Para mim, foi um chamado. Eu vou explicar para vocês como que aconteceu. Eu trabalho numa casa, né, numa casa espiritualista chamada Fraternidade Teresa d'Ávila, e eu conheci a fraternidade. Nessa época eu não era trabalhador, né, não trabalhava lá com eles. E num dos movimentos que a gente chama de captação, né, num dos tratamentos, que é um dos últimos movimentos que é o da captação, eu ouvi a pessoa que estava dirigindo naquele momento, chegou para mim e falou assim, ó, seu tempo acabou. E aí eu saí de lá, né, dando risada, ainda peguei e falei, bem, desculpa aí, tchau, tinha me despedido de vocês, foi um prazer, né, mas eu tinha entendido o recado. E aí, logo na sequência, a pessoa que estava, digamos assim, aí terminou, foi para casa com aquelas informações da captação, porque, assim, a gente precisa entender que qualquer informação requer que você
Interiorize ela para você fazer a transformação de dentro para fora. Ok? Então, você recebe aquela informação, vai para casa, faz a liçãozinha, e aí na semana seguinte eu fui novamente na palestra, o pessoal falou, a gente vai ter uma constelação sistêmica aqui no domingo. E aí eu falei, cara, eu não sei o que é, mas eu senti que é isso aí que eu tenho que ver. E aí eu tinha marcado outros compromissos, mas eu falei, eu vou e fico o tempo que eu puder ficar. E aí eu participei de uma constelação, como eu comentei a algum momento aí, que assim, eu era só um participante, a constelação estava aberto para qualquer um, tá? Mas naquele momento eu sou um cara que eu gosto muito de observar. Então, naquele momento, eu estava só como observador. Peraí, deixa eu sentar aqui e ver como esse trem funciona. Primeiro que na hora que falou constelação, eu não procurei saber o que era. Eu já imaginei que era um negócio a ver com as estrelas, talvez tivesse um baralho cigano, fosse falar alguma coisa da constelação de Órion, né? Mas foi. Aí cheguei lá tal, e aí teve aquele movimento, a consteladora, o nome dela é Henriqueta tal, honro muito a Henriqueta, ela abriu o caminho para que eu estivesse ali. Então, assim, né? Ela atendendo ali o pessoal, e eu olhei aquele negócio e eu fiquei igual o Bert, tá? Boca aberta, eu falei, cara, eu quero saber mais sobre isso. Só que eu tinha um compromisso. E aí eu falei, cara, eu tenho que ir para o compromisso, não posso esperar até o fim, porque eu quero saber de onde essa mulher tirou isso, entendeu? Aí, beleza, fui embora. E aí eu comecei a frequentar a fraternidade e as pessoas que estavam naquele movimento, eu ficava toda hora, e aí, quando que vai ter de novo? Eu sempre fui um cara muito quietinho, sabe? Tava ali, quieto, ia, tomava meus passos, participava da situação, mas ficava quietinho. Mas aí eu já mirei algumas pessoas, eu falava, esse pessoal estava na constelação, acho que tinha umas 10 pessoas. E aí eu falei, cara, eu vou ficar perguntando. E aí eu ficava cutucando um outro, até um dia que a pessoa pegou e falou, vai ter agora. Aí na semana que vem, porque eles fizeram um grupo, mas eu não estava dentro. E aí me avisou e eu falei, eu vou, dessa vez eu posso ter qualquer compromisso, eu vou. E aí quando eu fui, participei, aí eu falei, agora eu fico até o fim. Aí no final eu fui conversar com ela, ela falou, Paulo, ó, existem duas pessoas que eu conheço que fazem o curso, né? Aí ela me deu uma informação, duas informações, eu vim para casa, pesquisei, aí o primeiro eu já tinha fechado cursos, não tinha como entrar, e aí eu entrei no do ILG, né, que hoje, na realidade, digamos, eu sou terapeuta de lá, do Instituto Laura Graz, né, mas eu passei, aí foram um bom tempo, aí eu, usando um termo chulo, eu comi o pão que o diabo amassou ali, porque eu aprendi o curso, do curso eu fui ser estagiário, de estagiário aí eu fiquei um bom tempo atendendo só o Grupo Luz, para depois me tornar um terapeuta do Instituto, só que tudo isso agregou muito, né? Porque eu passei por pandemia, teve N movimentos aí no meio dessa formação. Então, na hora que eu fui chamado lá para o Instituto, no meu primeiro módulo, né? Eu fui lá me apresentar, era o terceiro módulo que eles estavam fazendo, eu já entrei num grupo em andamento, aí a pessoa falou, beleza, depois no próximo grupo você repõe esses dois que você não participou. E aí eu tirei uma frase. A gente tem umas frases, sabe? Umas frases que a gente usa lá no Instituto. E aí a frase que veio foi: o seu tempo acabou. Eu falei, é aqui o lugar que eu tenho que estar. Eu ouvi lá e agora me veio escrito. E aí foi onde eu acabei ficando e entendendo que ela era uma ferramenta. E aí eu comecei a praticar as situações, a constelação, dentro de uma rotina de vivência, né? Nessa época eu era diretor de RH de um call center, tinha 6 mil funcionários, e aí na hora que eu comecei a praticar, eu falei, cara, é isso aqui que está ressoando com o meu coração, vou deixar de ser diretor de RH e você, não é deixar de ser, né? Vou ser terapeuta, e aí todo mundo falava, você é maluco, né? Como você vai sair do emprego, você é diretor, já está bem, né? Já está bem formado, digamos assim, e eu tinha consciência de que o diretor precisaria morrer para nascer um terapeuta, né? Que tudo aquilo que, de repente, eu construí em 17 anos, se eu quisesse que ressoasse com o meu coração, eu precisava fazer essa mudança, essa cisão de carreira. E aí acabou demorando um tempinho, e aí eu fiz a cisão. E em que momento você percebeu que isso não era apenas uma técnica, que isso realmente era um serviço? Vamos lá. Primeiro, as primeiras aplicações eu fui fazendo no próprio trabalho, né? Então, as minhas primeiras percepções. Melhor, na realidade, eu fiz na minha vida. Foi tudo acontecendo, o trabalho fazia parte da vida, né? Então, eu tive dois movimentos, um profissional e um movimento pessoal. O movimento pessoal foi o seguinte,
Hoje eu estou com 55 anos, né? Mas quando eu tinha 4 anos de idade, eu tinha uma questão com meu pai. Eu sempre vivi longe do meu pai, né? Porque quando eu tinha 4 anos de idade, eu não sei se eu já havia contado isso para vocês, mas eu vou contar. Então, assim, quando eu tinha 4 anos de idade, minha mãe foi mãe solteira, na época, mas meu pai me assumiu. E aí, com 4 anos de idade, você sabe quando a gente está no parquinho, na escolinha, chega Dia dos Pais, né? A gente ainda não fazia aqueles trabalhinho manual, mas eu ganhei um chaveirinho de acrílico e que estava escrito: Pai, eu te amo. E eu apurrinhei minha mãe para me levar na casa do meu pai. Eu queria entregar o presente do meu pai. E aí minha mãe me levou. Aí minha mãe me levou, cheguei na porta do meu pai, na casa do meu pai. Meu pai era um metalúrgico, trabalhava à noite e tal. Cheguei na porta da casa do meu pai, minha mãe tocou, meu avô apareceu na porta, falou: peraí que eu já chamo o Gilberto. E aí foi chamou meu pai. Meu pai, eu acho que estava dormindo, foi acordado pelo meu avô e tal. Meu pai desceu, né? Foi descendo as escadas, chegou lá embaixo, ele falou: oi, Marilena, oi, Paulo, né? Não me chamava de filho, me chamava de Paulo, né? Oi, Paulo, tal. Aí minha mãe pegou e falou: Paulo, né, quis trazer isso daqui de qualquer jeito para você. E na hora que eu entreguei para o meu pai pegou na mão aquilo e falou assim: é só isso? Na hora que ele pegou e disse: é só isso, minha mãe: como assim? Né? É só isso. Aí começaram os dois a curtir, eu grudando na calça da minha mãe: vambora, mamãe, vambora, mamãe, vambora, mamãe. Né? E naquele momento, meu pai morreu para mim. Dos 4 aos 11 anos de idade, quem me perguntava do meu pai, eu falava que meu pai tinha morrido. Aí, depois dos 11 anos, até mais ou menos uns 14, eu, na realidade, quem me perguntasse, eu ainda, digamos assim, né, a crença limitante era mais minha do que de qualquer outra pessoa. Então, quando alguém me perguntava sobre meu pai, eu falava: minha mãe e meu pai são separados, né? Então, ou seja, eu não falava que minha mãe era solteira, porque naquela época ainda o conceito de solteira era algo assim, meio vergonhoso, digamos assim. Aí o que que acontece, né? Fui crescendo e fui pai. Cara, resolvi me casar com 16 anos, fui pai com 17, e daí por diante fui tendo relacionamentos e sendo pai, né? E carregando essa situação, né? Depois, conforme foi passando o tempo, com a clareza da constelação, que eu fui perceber que, na realidade, eu não olhava mulheres como uma esposa. Eu olhava para elas como um meio, afinal, elas me proporcionavam a possibilidade de ser pai, e eu queria ser um pai melhor que meu pai. Essa era a briga, entendeu? Isso depois de consciência, tá? Até então, não, né? Relacionamento, família, filho, e vamos, e vamos, e vamos. Só que você vai dando cabeçadas. E aí, toda dor de pai, ela traz uma energia de compulsão. Então, eu tinha compulsão por tudo. Eu tinha compulsão por relógio, caneta, bebida, droga, jogo. Qualquer tipo de compulsão, ela carrega a energia, a ausência do paterno. Tá? E eu tinha muitas delas e tive muitas delas nesse meu trajeto, né? E aí, o que que aconteceu? Foi passando o tempo, aí eu tive o Gabriel, o César, na realidade tive um que fez a passagem, que foi o Arthur, aí veio a Lana, que é viva, aí veio a Duda, né? Aí quando a Duda eu perdi minha esposa, a Duda tinha 3 aninhos para 4, né? Ela acabou tendo um câncer de mama, e nessa época eu já. Só que assim, eu sou um cara privilegiado, eu sempre vim num berço muito espiritualizado, entendeu? E aí eu tinha minhas quedas e levantava, ia para um lado, caía de novo, tropeçava, rolava, levantava de novo. E aí, com 3 anos de idade, mais ou menos, quando a mãe da Duda fez a passagem, eu voltei a beber. E aí eu estava um dia bem chupeta, e eu estava financeiramente muito bem, né? E aí eu, como se diz, né? Eu não estava contente em só eu ter passado o trauma, eu quis que minha filha passasse também. Aí o que que acontece? Abri uma gaveta de relógios, falei para minha filha: escolhe um. Hoje nós descobrimos onde meu pai mora, você vai conhecer seu avô. Aí a minha filha pegou um relógio, embrulhei, botei ela no carro, eu estava muito bem financeiramente, catei o carro, parei na porta do meu pai, apertei a campainha, meu pai saiu. Eu falei: oi, pai, tudo bem? Ele: tudo, Paulo, você, tudo bem. Vim aqui trazer sua neta para te conhecer. Sua neta não te conhece, tem 4 anos de idade e ela não te conhece. Aí ela pegou e trouxe aqui para você, meu amor, e deu o relógio. Quando ela pegou e deu o relógio, meu pai pegou o relógio e falou assim: é só isso? Quando ele falou: é só isso,
eu vomitei toda a minha dor em cima dele, né? Falei, tá vendo aquele carro ali na frente? Eu não precisei de você, nunca tive o pai. Falei um monte de merda com meu pai. Catei minha filha, botei dentro do carro, vamos embora. Vida continuou, E né? isso você acredita que refletiu nela? Não tem, é assim, né? Nela, é como se fosse um ciclo que se apresenta que, tipo assim, ó, era para encerrar aqui. Mas, na realidade, peraí que vamos fazer de novo. Vamos fazer acontecer para ver como que se sai, né? E aí, era algo que eu não aceitava. Então, continuou o ciclo da dor. E aí foi indo, né? A parte, digamos assim, o tempo foi passando, minha energia foi mudando, eu fui percebendo outros lados da espiritualidade. E aí fui conhecendo a constelação. E aí, depois que eu já tinha casado com a Bruna, minha atual esposa, e o Raulzinho pequeno, só que assim, um detalhe. Minha filha, meu filho número um, dentro do que o Bert fala, os filhos existem uma ordem, tá? Então, meu filho número um, ele também nunca foi muito próximo de mim, tá? Ele também colocava eu nessa dor dele. Esse filho número um, ele tinha a mesma dor que eu tinha. Apesar de eu não ter dito essas palavras, mas ele tinha uma dor comigo. E a minha filha, número 4, que é a Alana, que seria o novo um, né? Alfa, beta, gama, dentro do que o Bert fala, e começa novamente no alfa. A filha, número 4, também na mesma dor. Só que quem foi sofrer foi minha filha da sequência, porque ela que ficou morando comigo. Quando a mãe dela fez a passagem, ela ficou morando comigo. Só que aí o tempo foi passando, né? E esse filho número 1, ele, por quando a gente não pega, depois talvez as perguntas esteja respondendo até algumas perguntas que você venha fazer, mas assim, esse filho número 1, ele não tinha força de ir para o mundo, porque ele tem, sem a dor, sem a energia do pai, você não tem a força de caminhar para o mundo, você é como se estivesse meio sem direção, tá? E aí o que que acontece? Ele estava morando aqui comigo nessa casa que eu moro atualmente, né? E aí, o que que acontece? Não, sabe, mas sabe quando você acostuma a ir na feira do bairro? E aí, na feira do bairro, né, que eu morava antes, meu filho estava aqui, a Duda estava aqui, minha esposa, o Raulzinho, e aí, num determinado minuto, eu dei um pulo, né? O que que acontece? Num determinado, mudei para essa casa depois de um tempo. Quando eu estava aqui, um dia eu entrei no carro com a Duda já maiorzinha, acho que a gente está aqui uns 10 anos, mais ou menos, a Duda devia ter uns 10, 11 anos, alguma coisa assim, né? E aí eu passeando com ela, viro o carro, 2 ruas abaixo, vejo um carro cruzando, eu reconheci meu pai, falei, é o seu avô ali. Aí a Duda falou, é o vovô. E aí, estou andando assim, ela olha e fala, aqui é a casa do vovô. Eu não lembrava, mas ela lembrava da frente da casa do meu pai. Aí eu falei, putz, estou morando 2 ruas acima da casa do meu pai, meu. Que doideira. Mas, a vida foi seguindo. E aí, um determinado dia, estava todo mundo aqui em casa, eu falei, cara, vamos para a feira, lá no outro bairro que eu morava, vamos comer o pastel lá, vamos. Botei todo mundo no carro, meu filho, o Raul, que é o menorzinho, a Duda, minha esposa, o Gabriel, que era o mais velho. E aí, inconsciente, tá? Peguei, saí com o carro, virei na mesma rua. Só quando eu virei na rua, eu olhei para baixo, meu pai estava no portão, pintando o portão. E aí hoje essa merda acaba. Encostei o carro, né? Aí encostei o carro, todo mundo meio assim, né? O que vai acontecer? Porque não foi programado, né? Aí, puf, parei o carro, desceu, aí, oi, pai, tudo bem? Ele, oi, Paulo. Falei, então, vim trazer minha esposa para o senhor conhecer. Esse aqui é seu neto mais novo, acho que o Raul tinha uns 2 anos, seu neto mais novo, e o nome dele é Raul, que é o nome do meu avô, do seu pai, que é o nome do meu avô, apesar de que o Raul ele tem uma outra, digamos assim, né? O Raul carrega uma outra energia que não era necessariamente o nome do meu avô, era mais baseado num livro chamado Luar Peregrino, que é o Raul ao contrário. E aí eu falei, aqui é o Raul, a Duda já está uma mocinha que o senhor conheceu, e o Gabriel, que já está um homem que o senhor conheceu. E aí meu pai pegou e falou assim, é só isso? Eu falei, não, pai, hoje não. Ele falou, que bom, então vamos entrar tomar um café. Você entendeu que, de repente, eu não dava espaço para o meu pai falar? Caramba! Entendeu? Acho que Coisa. Fiquei arrepiado agora. eu me arrepia, porque foi exatamente isso que Caramba! aconteceu. Aí nós entramos, fomos conversar, né? Aí estava lá, era a esposa do meu pai, fomos conversar, nossa, que legal ver você aqui, e não sei o quê, né? Ela me conhecia de pequeno também, ela foi amiga da minha mãe, amiga da ex-mulher do meu pai, né? E aí a gente ficou conversando, tal, não sei o quê.
E aí meu pai, depois com o tempo, né, a gente conversando, e aí meu pai pegou e falou assim, filho, eu sabia que você estava morando ali em cima. Ele falou, só que toda vez que eu passava lá na frente e pensava em parar, eu tinha medo que você me escorrachasse da porta da sua casa, entendeu? Então eu não parava. Então você percebe que meu pai ainda era uma criança com medo, era a dor de uma criança com medo ali. Sim. E aí, cara, as coisas fizeram assim, ó, deram uma... Paulo, o que você acha que a constelação transforma em você, primeiro em você e depois nos outros? Primeiro que eu comecei a trabalhar o que ela fala, né? Na realidade, assim, eu não excluo mais nada, entendeu? Porque ela fala sobre o pertencimento. Então, eu dei pertencimento a tudo aquilo faz. Hoje eu entendo que tudo faz parte, né? Então, eu não excluo nenhuma situação, entendeu? Eu entendo que tudo tem sua importância dentro do universo, tudo tem seu sentido de estar ali, entendeu? Então, eu comecei a trabalhar isso, né? Digamos assim, a não excluir nada, entendeu? Porque tudo requer uma energia de pertencimento, né? Vamos falar de pertencimento, bonequinha Reburn, moranguinho do amor, todo mundo comprando, mesmo não gosta do negócio, compra, porque parece que tem que aparecer, porque se não aparecer, não tiver aquilo, talvez eu fique para trás. Hoje em dia, o mercado capitalista faz isso com as pessoas. Essa necessidade de pertencimento deixa a gente meio doido, porque assim, você para pertencer faz qualquer coisa. E aí é onde começam as loucuras, né? Como esses dois exemplos que eu te dei, né? Mas, assim, começou em eu trabalhar isso daí dentro da minha vida, trabalhando exatamente as ordens do amor, que é o quê? Pertencimento, eu não excluo mais nada, eu dou pertencimento a tudo, só que eu dou pertencimento e decido se aquilo que está ali que eu estou dando pertencimento faz bem para mim ou não. Pertencer, muitas vezes, não é, digamos assim, né? Eu preciso incluir na minha vida e carregar aquilo no meu colo, né? Só dou lugar e está tudo bem. O segundo é hierarquia. Então, ou seja, tudo aquilo que veio antes, ele é maior perante o sistema, ele é maior que eu. Então, eu não sei toda a história. Eu sei a parte da história que me foi contada. Mas muitas vezes, né, eu não, é muito difícil você ver, por exemplo, no Instagram da vida, no Facebook, em qualquer rede social, uma pessoa, digamos assim, né, ela posta os tombos, mas não posta as pingas, né? Então, ou seja, a gente não sabe a história feia do negócio. A gente tem vergonha de mostrar o feio, entendeu? Então, na hierarquia, muitas vezes nossos ancestrais passaram por coisas que a gente não consegue nem botar na cabeça. E muitas vezes a gente não honra isso, né? Julga, né? Ah, se fosse eu, faria diferente. Se fosse eu, faria assim, assim, assado. Cara, ele só fez o melhor que teve. Só que dentro disso também, eu sou constelador organizacional também, tá? Eu atendo empresas. Na organização, quando a gente fala de hierarquia, a hierarquia é pelo mais antigo, tá? Então, é por tempo. Então, é o mais antigo dentro da organização, não é por cargo, tá? Porque, às vezes, quando a gente fala de organização, às vezes a pessoa acha, então é um cargo. Não, é o tempo da empresa. Aquele é maior perante o sistema que se formou ali, tá? Então, eu comecei a colocar isso de uma forma muito ativa dentro da minha vida. É claro que eu fui, assim, cada constelador, quando o cara entende da constelação, a ideia da constelação, ele coloca em prática de uma forma, tá? Eu fui juntando, né? Eu fui fazendo as minhas próprias conclusões. Então, por exemplo, eu uso a constelação, eu junto um pouco da espiritualidade, junto um pouco de física quântica, junto um pouco de xamanismo, junto um pouco de reiki, junto um pouco de N coisas que eu fui vivenciando e da minha própria história, entendeu? Então, é o que eu falo, né? Quando muitas vezes eu atendo um cliente, quando eu atendo alguém dentro de um processo, eu vou te passar coisas que eu vivi, entendeu? Então, essa é a vantagem de eu ser terapeuta e muitas vezes não querer ser psicólogo. Porque dentro de quando você restringe, né, na psicologia tem uma ética, né? Na psicanálise tem uma ética. Então, ó, eu só te escuto. A escuta ativa é algo muito funcional, né? Só que o que acontece? Muitas vezes a pessoa precisa saber que o terapeuta é humano, né? Então, assim, né, ele tem dores também, né? Não é nenhum milagre, né? Ele não desceu puro e santo, angelical aqui, tem resposta para tudo, né? Ele passou pelas questões. Então, é o que eu falo, né? Quando a pessoa chega, não importa qual a técnica, tá? Ela fala assim, eu curo você, ele é um grande mentiroso, ninguém cura ninguém. A pessoa que cura é ela mesma, ela é capaz de se curar. Então, assim, dentro desse processo, a única coisa que eu faço é dar a mão para a pessoa e falar assim, ó, eu caminho com você.
não sou tábua de salvação, mas eu vou caminhar com você. Nós vamos chegar nessa dor, porque você precisa encarar. Talvez, muitas vezes, a dor é algo que aconteceu na tua infância, num momento de fragilidade. Só que ela ficou tão registrado que o trauma, na realidade, a pessoa traz o trauma para o presente, tá? Às vezes a gente fala, o trauma está lá no passado. Não, o trauma está aqui. Se você lembra, ele está aqui com você. Ele se instaurou aqui, mas você carrega ele até o momento presente. Então, nós vamos pegar e vamos chegar nessa dor, e muitas vezes é assim, né? Sei lá, eu já vi, por exemplo, vou te dar um exemplo. A gente foi fazer um ritual que misturava um pouco de xamanismo com constelação numa pessoa, e na hora que foi fazer, a gente usa um ritual de máscara, sabe? Monta uma máscara de gesso com faixa gessada. Então, tem a situação assim, né, de segurança. Então, o Rodrigo vai ser a pessoa que vai estar comigo, ele vai ser meu parceiro. Eu preciso confiar no Rodrigo, o Rodrigo precisa confiar em mim. Então, ele que vai fazer a máscara em mim, ok? Essa máscara é vendada. Então, na hora que você fecha os olhos, você vai fechando, a única parte que fica aberta é o nariz, né? Então, ou seja, quando, de repente, eu preciso confiar e estar seguro que o Rodrigo está ali cuidando de mim. E muitas vezes, quando você vai para esse tipo de situação, você se joga lá para dentro fisicamente, né? Se é uma pessoa sinestésica, ela sente aquilo ali e vai para N momentos. Que é o que a gente fala, né? Porque depois que está montada a máscara, ela se sentiu segura, acolhida, dentro daquela escuridão dela, e etc. Quando ela tira a máscara, ela tira as dores junto com aquela máscara. Mas o que acontece? Eu vi, por exemplo, na formação da máscara, e a pessoa tinha falado para mim, cara, eu tenho muita aflição quando tapa a boca. Só que aí não era eu que estava cuidando dele, sabe? Sabe quando você está cuidando provisoriamente? E aí a pessoa, quando chegou, ela não deu tempo de eu falar para ela. Tipo assim, ó, não põe na boca. Meu, na hora que ela colocou na boca, o cara entrou em choque. Ele falou, tira, 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 eu não consigo. Por quê? Porque, na realidade, a dor dele era na infância. Quando ele era pequeno, ele era cuidado por uma babá, e provavelmente era uma babá muito jovem, e na brincadeira como criança, numa das brincadeiras, ela colocou uma almofada na cara dele e sentou. Então, tudo que tapava a boca dele, ele tinha a impressão que ele ia ser sufocado. Aí, beleza, aí você fala, caramba, né, não conseguiu ver o trauma, o que fazer? Aí eu peguei, depois que tirou, né, porque ele desesperou, tirou, aí falou, eu não consegui e tal. Falei, cara, é assim, num olhar sistêmico, tá? Sua criança não conseguia tirar. Mas e agora? Se ela sentasse no seu rosto agora, com essa máscara, com a almofada, você não teria uma reação? Você não jogaria ela fora? Você é um homem, você é adulto. E aí ele pegou, parou assim, e falou, então esse trauma não faz mais sentido, entendeu? Naquele momento fez todo sentido, você estava sozinho, porque o trauma em si não é só o fato, né? É o fato acompanhado da sensação de estar só, ali que o trauma se instaura. Então ele sentiu, e aí eu peguei e falei, cara, agora você é o adulto. Então você precisa pegar, fecha seus olhos e se conecta com a sua criança nesse momento e fala assim, agora eu cuido de você. Não precisa mais ter medo de fecharem sua boca. Você pode falar. Agora ninguém mais me impede de falar. Entendeu? Então, ou seja, é ressignificar dentro de um processo. É o que fala, né? A constelação apareceu de um modo diferente. Foi uma constelação? Foi. Entendeu? Porque era um movimento que aparentemente daria totalmente errado, entendeu? E que, na realidade, quando ele falou, eu só veio, né, digamos assim, né, veio uma respostinha aqui e falou assim, cara, peraí, na tua criança fazia sentido você ter esse medo. No adulto já não faz mais. Hoje você tem força o suficiente para dar uma porrada, dar uma voadora, né? Arrancar todo mundo ali. Ninguém mais tapa a sua boca se você não quiser. Paulo, e entrando já nessa área da prática, né? Uhum. Como você percebe o campo do seu paciente quando ele se abre? É assim, o campo fala por si, né? A única coisa que a gente faz é porque assim, já, quando eu inicio um processo dentro do campo mórfico, junto com a pessoa, eu não tenho julgamento, eu não tenho intenção e não tenho medo. Então, o que aparece ali precisa ser entregue, precisa ser mostrado. Então, é claro que tudo é como eu te disse, existem os três preceitos, né? Exclusão, hierarquia e ordem, né? Hierarquia e o equilíbrio entre dar e receber. Então, quando a pessoa, estou conversando com ela, né? Aqui atrás tem alguém aqui que fica aqui na minha cabeça, aqui no escritório aqui do lado, falando assim, o que está sendo excluído, o que está fora da ordem, né? E o que está fora do equilíbrio.
Então, eu vou perguntando e vou percebendo, nossa, sei lá, o que está sendo excluído? De repente é um tio, de repente é um vô, de repente é uma avó, de repente é um pai, de repente é uma mãe, de repente é um aborto, entendeu? Que não está sendo Mas computado. você acha que tem algo que te guia assim mais dentro dessa? Você acha que é mais a técnica, é mais a escuta que te abre esse campo? É assim, a escuta é fundamental, tá? Porque assim, só que o cliente normalmente ele fala a verdade nos primeiros 10 segundos, tá? Depois é só blá blá blá, mimimi, coisa e tal. Porque o que que acontece? Ele ainda dentro da mente dele, o primeiro momento, o primeiro comando que ele tem é sobreviva. E aquela proteção, ela foi algo que foi para a sobrevivência dele. Como a gente fala, né? A constelação ela pode estar num trauma infantil, num trauma dentro do decorrer da tua vida, mas ela pode ser transgeracional, entendeu? Mas Né? é só dessa vida, né, Paulo? A constelação ela trata só dessa vida, né? De, Porque de, na realidade não faz uma. de antepassados, mas somente dessa vida, né? Exato. Só que assim, né? A gente, por exemplo, tem um olhar um pouco mais espiritualizado, você imagina que, de repente, não existe um tempo certo para determinadas coisas. Então, vai saber, né? Sei lá, na minha época, de repente, vai saber se eu não era o meu tataravô. Sei? Entendeu? Se eu representava ou uma tataravó que foi abusada, ou algo nesse sentido, ou um tataravô que foi um abusador, e aí eu vim para esse lugar, Pela que nossa não de visão, valor, né? Então, ou seja, é o que fala, pela nossa visão isso é possível, né? Pela sim, visão espiritualista que nós temos, isso é possível. exato. Só que a constelação, ela não é ciência e não é espiritualidade, ao mesmo tempo é os dois. Só que é como eu disse, né? Cada terapeuta pega isso e vai para uma vertente, né? Não é uma técnica absoluta. Então, eu junto as demais coisas. É o que eu falo, cara, eu tô aqui de mão dada para você, com você, mas vamos usar o que for preciso. Vai usar Freud, vai usar Gestalt, vai, entendeu? Vai O usar que física você quântica, acha? O que vai você usar. acha que Aproveitando esse, pera aí, Gé, aproveitando esse gancho, o reiki ele já é considerado pela OMS, até postos de saúde no SUS já tem. Tem. Não, é a E a também constelação, já estão, elas são consideradas, estão dentro desse rol de terapias alternativas, sim, sim. entendeu? E Então, a constelação também é. a Tanto que constelação também entra, a constelação também entra nessa, porque tem alguns conselhos de psicologias que são contra a constelação, né? sim, Alguns conselhos são contra. exato. Ela entra também nesse hall No de, rol de atendimento, sim, sim, entra, como algumas outras, entendeu? Que talvez não sejam tão conhecidas como radiestesia, etc. Existe um rol dentro do SUS que ele certo, aceita as técnicas, certo, né? A constelação, ela é também aceita. Ela foi, inclusive, defendida no Senado há pouco tempo, não faz muito tempo, perfeito. né? Então, é assim, a questão depende do prefeito, tá? Então, assim, ó, dentro do governo federal, tá ok. E aí depende do prefeito destinar recursos para aquilo. Então, existem, né, alguns lugares onde, tanto a parte federal, existem conservadores que são chamados como mediadores, por juízes para serem mediadores de algumas coisas, para fazer movimentos de constelação dentro de um juízo, entendeu? Porque você pega, por exemplo, sei lá, um conflito de herdeiros, de terras, muitas vezes você não sabe a história, e a constelação ela vem para dar um caminho, entendeu? Porque ela não, é o que eu te falo, é aquilo que está, se a gente entende, hoje a gente já entende, né? Que tudo é energia, inclusive esse corpo que vos fala é uma energia consciente, né? Então, se tudo é energia, o registro das ações, elas estão nesses campos mórficos, elas estão nessas linhas energéticas. A única coisa que você faz é acessar esse campo e trazer a visão. Então, é como se fosse uma tela, né? Aqui, ó, traz aqui. E aí o campo, ele mostra o que acontece e como aquilo ali se criou um emaranhado, E digamos como que assim. você sabe quando a constelação chegou naquele ponto justo? É assim, normalmente para. Sabe quando parece que trava, hein? Travou ali o negócio no anda? Quando são pessoas, por exemplo, parece que todo mundo travou. Então, assim, ó, você pergunta e já não tem mais sentimento, você pergunta já não é só aquilo, entendeu? E aí, ou seja, travou ali. E na dúvida, muitas vezes eu falo, eu coloco a alma.
Porque eu costumo dizer que a alma olha para onde precisa ser gerada uma solução, entendeu? A alma em si, ela olha e fala assim, ó, tá aqui, entendeu? Vocês que não estão querendo ver, entendeu? Que é o que a gente fala, né? Dentro com a pessoa espiritualista, o espírito, o conceito do espírito é uma energia pura e a alma são as vicissitudes que a gente vem tendo, né? Então, são os registros das nossas vivências, digamos assim, né? Então, ou seja, a alma olha para onde criou o seu emaranhado. E aquele emaranhado não só que assim, às vezes o que a gente chama de emaranhado tá um bolo assim, mas às vezes é só puxar um fiozinho assim, o negócio vai indo embora. Mas muitas vezes vai chegar ali na frente, vai ter um outro nozinho, aí você vai precisar olhar de novo, o que que foi aqui, o que que aconteceu, né? E aí gerando determinados movimentos, né? É o que eu te falo, não são movimentos fantásticos, não são movimentos gigantes, mas é como eu te dei esse exemplo desse rapaz. Naquele momento, a dor fazia sentido, mas hoje ele, como adulto, não faz sentido mais aquele trauma. E aí ele E como você lidar quando você pega casos como morte, abuso, exclusões? assim, é que cada caso é um caso, né? Mas, assim, tudo faz parte. Então, ou seja, dentro da exclusão, o que que você precisa fazer? Você precisa incluir. E aí, na inclusão, muitas vezes, essa é a questão. Quando fala assim, ó, honra pai e mãe. Ah, mas meu pai foi um abusador. Tá, mas ele foi um abusador e se ele não tivesse, sei lá, abusado da sua mãe, você não estaria aqui. Você precisa agradecer, entendeu? Agradecer não é aplaudir, é falar, olha, obrigado, você foi o canal da minha vida. Só que eu não quero ficar perto de você. Tá tudo bem, entendeu? Mas você faz parte, entendeu? Você faz parte. Eu tenho você em mim. Não dá para negar, gente. Somos 43 trilhões de células. 50% é papai, 50% é mamãe. Se eu nego meu pai, eu nego minha metade. E aí eu, sem a minha metade, que força que eu tenho? Só meia força. É simples a coisa. Aí eu nego a minha mãe. Se eu nego a minha mãe, eu nego a minha amorosidade, eu nego a minha nutrição, eu nego a minha abundância, né? E você acha que o constelador carrega algo do cliente depois da sessão? Eu acho que isso é por isso que eu te digo, né? Não ter intenção, não ter medo e não ter julgamento. Se você coloca uma dessas três questões, o que que acontece? Você carrega para você, né? Perfeito, perfeito. Isso é fato, né? Então, assim, né? Quando eu te julgo, aí o universo é como se o universo falasse assim: ah, você está julgando? Tó, faz você. Perfeito. E aí, ou seja, né? Peraí, assume essa postura. Agora, talvez eu não tenha colocado, talvez eu não tenha colocado, né, mediante a sua pergunta. Acontece, por exemplo, uma constelação. Constelei a Jéssica. Às vezes, aquilo que se apresenta na Jéssica, muitas vezes é algo que, ao final do dia, eu faço essa lição de casa, de muitas vezes chegar e falar assim: o que disso pode ser meu? Entendeu? Porque é o que eu te falo, e é o que eu comentei com o Rodrigo um pouquinho antes, que assim, dentro de uma constelação tem 10 pessoas, todo mundo sai com a sua fatia do bolo, ninguém fica fora da festa. Não importa se a constelação é de um. Tudo que se ouve ali, que você fez parte, é como se houvesse uma conspiração do universo falando, ó, venham essas pessoas. Entendeu? E mesmo que naquele momento não faça sentido para você, na hora que você der ali meia dúzia de passos, né, você vai perceber, putz, fez total sentido na minha vida. Está na hora de eu rever esse conceito. Então, tem hora que, assim, eu termino o dia, porque as questões são muitas, né? Mas muitas vezes é ao final do dia que eu paro um pouco e falo, cara, o que que isso tem a ver comigo? Às vezes é simplesmente, às vezes não tem, tá? Mas às vezes é uma lição. Ele traz a situação para falar assim, cara, fala o que você passou. E aí você traz uma história e aquilo, nossa, dá para fazer. Porque às vezes o problema é muito grande, né? Então, ou seja, né, é por isso que eu falo, né, tudo isso que houve na minha vida, e minha vida dá umas historinhas bacanas, é assim, né, fazem parte e servem como lição, né? Eu não excluo nada, não excluo mais nada na minha vida. A constelação, ela traz bastante essa parte ancestral, né? Sim. Você percebe essa presença mais como algo simbólico ou real? É assim, eu normalmente eu tiro uma mensagenzinha, eu uso algumas mensagens, né, algumas frases. Então é por isso que eu te digo, né, dentro do meu olhar, o que que eu faço? Sim, eu peço permissão à sua ancestralidade para acessar o campo.
né? Afinal, é o seu campo, é a sua vida. Então, eu peço uma permissão ali. Aí eu tiro uma frasezinha, que por sinal, até nessa live eu tirei uma frasezinha para a live, Isso, tá? Porque eu... Paulo, desculpa interromper. Isso você adaptou ao seu método de trabalho? Exatamente, exatamente. Ah, Né? Bert, ele tinha os movimentos dele. Eu conheço consteladores que trabalham com a linha mais espiritualista e conheço, porque assim, Bert, na realidade, ele fala que é o seguinte: até o ano de 2003, Bert, ele era o cara que comandava a constelação. Tá? Então, ou seja, ele entrava na constelação, você trazia o tema, ele falava, ali vai ser seu pai, ali vai ser sua mãe, entra aí no campo, sente, fala o que você está sentindo. certo. Entendeu? Então, ele montava a constelação e colocava ela pronta. Depois do ano de 2003, ele começou a perceber que não era desse jeito que funcionava, que ele era o observador. E aí, no papel de observador, ele conseguia olhar sem nenhum julgamento e com, às vezes, até frio, tá? Às vezes a gente é até meio frio quando olha uma constelação. Por quê? Porque se eu colocar emoção na constelação, eu estou contaminado pelo campo, entendeu? Então, eu tenho que, muitas vezes, estar frio ali naquela situação. Que Perfeito. assim, né? O que é o pai? Pai é um espermatozoide. O que é mãe? É um óvulo. Aí os dois se juntaram, você se tornou esse ser que você é. Entendeu? Essa é uma questão, é simples, quando você fala de um desenho, é isso. Espermatozoide, óvulos se uniram, criou-se um ser, né? Moléculas começaram. Exatamente, você acha que a constelação toca no espiritual aí? Ah, não tenha dúvida que ela toca. Tanto que assim, né? Por que a gente fala da energia dos abortos? Porque assim, houve, a partir da segunda semana de concepção, né, aquela molécula que houve ali dessa união do O espermatozoide. zigoto. Exato. Ele, a partir daquele momento, ele recebe a concepção de um espírito, ok? Aquele Exatamente. espírito, Exatamente. ele impacta dentro de um sistema familiar. E aí você pode impactar de que forma? Nossa, né? Sei lá, eu estava querendo demais essa gravidez. Nossa, né? Tô ansiosa, tal, tô grávida, tal, né? Conta para o marido, conta para o namorado, todo mundo feliz, conta para a mãe. Esse eu estou dando um melhor aspecto, né? Conta para a mãe, gerou-se uma energia de expectativa. Aí, aquele espírito, de repente, fala, não, acabou meu tempo, era só vir aqui, né? Só fazer esse papel e eu vou embora. Desencarnou ali, às vezes nasce, às vezes um natimorto, às vezes tem um aborto, tá? Perfeito. Aí, ou numa outra visão, aquele espírito entrou, criou-se essa energia, a mãe tinha medo, estava cheio de medo, você expulsa, tal, não sei o quê, não sei o que lá, voltou, se sentiu abandonada pelo namorado, o namorado falou que não ia assumir, pai, se soubesse, ia expulsar de casa, tudo aquilo gera uma energia dentro do campo, né? Então, ou seja, quando você gera, e ainda está em espírito, entendeu? Ainda está praticamente naquela situação onde ainda digamos assim, né, onde dentro de uma concepção mental não existe ali um ser. Só que essa energia foi gerada. E a partir do momento que gerou energia, meu amigo, você faz parte. Entendeu? Você gerou um impacto dentro do sistema. E esse impacto tem que ser considerado. Se você não dá lugar a esse ser que veio ali, e digamos assim, e deveria ter assumido, sei lá, a energia da força, ou a ordem, né? A força, a nutrição e a criatividade, ou a situação que quando pega as duas energias, a energia do masculino, do feminino, yin e yang, tá? Esse terceiro é o que a gente chama de premiadinho. Se você, por exemplo, é o filho, teve um aborto antes de você, e você foi o número 2, então você seria o filho da criatividade, aquele que trabalha as coisas com mais leveza, que é mais amoroso, gosta mais de carinho, gosta mais de colinho, entendeu? Gosta mais de dentro. Só que se você não reconhece essa energia da força, o que você vai fazer? Você vai para o cara da força. E aí a sua vida fica pesada, entendeu? Porque você não tem essa energia da força, não é da sua índole. Você foi cobrir um espaço que não é seu. E aí o que acontece? É como se o universo falasse assim, é igual um computador, né? É como se você tira algo para ele gerar um equilíbrio, ele precisa pôr algo no lugar. Então você vai carregar duas cruzes, né? Você vai carregar a cruz do outro e mais a sua para poder estar compensando. Aquela parte das peças, do movimento das peças, você acha que existe um movimento espiritual, na verdade, por trás delas? E porque quem faz o movimento são vocês, né? É o cliente. Né? E muitas vezes o cliente tenta manipular, tá? Porque é fato.
né? Por mais que às vezes a gente... É assim, você imagina que quando eu te atendo uma vez, a primeira vez, tudo é novo. Então, você não sabe muitas vezes o que está acontecendo. E aí você coloca as pecinhas dentro do que você vai sentindo. Ah, põe esse mais para a direita, põe esse mais para a esquerda. Mas você imagina com pessoas que você nunca viu, não sabem da sua história, e aí as pessoas entram e, de repente, eu fui lá, coloquei lá na ordem. Então, sei lá, coloquei pai, Jéssica e mamãe. Ok? Então, vamos lá. Escolhe, já. Você quer escolher 3 pessoas? Você quer que eu escolha? Quem sentir entra? Como você quer fazer? Ah, Paulo, peraí que eu quero escolher. Entra ali a Maria, né? De repente você até deu uma bisbilhotada assim, fala, ah, não quero do pai, vou botar uma mulher só para dar uma sacaneada. Aí ela pega a Maria, pega o João e pega o Antônio. Aí as pessoas entram, entendeu? E de repente as pessoas começam a sentir aquele pai que, sei lá, tinha, era manco da perna direita, aquela pessoa começa, nossa, eu tô incômodo na minha perna, entendeu? Aí a mãe vira de costa pro pai, não se suporta, não se suportar a vida inteira. Aí a Jéssica, de repente, tá lá no cantinho, amuada, entendeu? Ou correndo atrás de um, correndo atrás de outro, e os dois sem dar atenção, entendeu? Então, ou seja, o campo leva. Agora, quando é no boneco, de repente você coloca e posiciona os bonequinhos, e aí qual é a minha pergunta? Tá, sai um pouquinho do mental, vem aqui. Se você estiver nesse lugar aqui, o que você está sentindo? Aí você fala, ó, sei lá, não estou sentindo nada. Tá bom, nada também eu não senti. Aí eu, aqui nada. Afinal, o papai estava mais ocupado cuidando da perna dele do que, na realidade, pensando em você, então senti nada, tá tudo bem. Entendeu? Ah lá, e a mamãe aqui olhando para fora? Você não sabe que é a mamãe, entendeu? Ah, aí não quer saber de nada, entendeu? Não consegue ficar perto desse outro. Tá bom, entendeu? Ou às vezes é uma filha grande, né? Um bonequinho maior, porque os bonequinhos têm diferença de tamanho, de cor, né? Então, sei lá, uma filha maior no meio do pai e da mãe, ou seja, né? Uma filha que às vezes é casada com a mãe, é casada com o pai, e aí você fala, cara, enquanto você estiver nesse meio dessa relação, os dois não se encontram, entendeu? Você está aqui no meio da história tentando de uma certa forma. Então, o posicionamento dos bonequinhos, ele vai dando um caminho, por N situações. Se junta com aquilo que você falou, entendeu? Se junta com a sua linha de pensamento. Eu lembro que uma vez eu não imaginava conseguir colocar um bonequinho em cima do outro, e ele ficou aí. Eu falei, cara, agora eu já não duvido de mais nada. Então, quando às vezes eu falo assim, ah, você quer colocar o bonequinho? Põe do jeito que você quiser. Falei, eu só nunca tentei de ponta cabeça, né? Mas se você sentir, a gente vai dar um jeito, né? Já que você quer, a gente põe. Mas, assim, fala muito, o campo fala. É o campo que vai falar. Não adianta eu querer O inventar. silêncio também constela? Não entendi. O silêncio também constela? Ela. Constela. Porque, na realidade, é o que fala, né? Muitas vezes é essa energia que traz dentro do sistema, entendeu? Um sistema que não se fala, um sistema onde as coisas acontecem sem nenhuma comunicação, sem nenhuma... E, às vezes, também tem movimentos que a constelação trava e fala, ó, não é para ver, tá? Não é só as cartas que muitas vezes fazem isso, ou qualquer outro tipo de movimento. Tem coisa E que a fala assim, constelação também mostra, então, no caso, quando eu parar. você vê, entendeu? Isso não é da sua conta. É mais ou menos isso, tá? Porque às vezes é assim, por exemplo, a gente pega constelações que são muito grandes, como eu disse, né? Então, assim, sei lá, era um movimento, a gente teve muita dor. Uma das coisas que, de repente, eu validei dentro do processo de constelação, e eu validei no RH como diretor, era a dor que nós temos, a mania que nós temos de muitas vezes trabalhar por comida, né? Até hoje a gente fala, né? Vou sair para o ganha-pão, vou para a luta, vou para a batalha. Cara, você é lutador de MMA? Não, então não faz sentido você falar, né? Você vai sair para o ganha-pão, é só isso? Eles vão te pagar com comida lá? É isso que vai acontecer. Quem recebia por comida era seu ancestral, cara. Um cara que estava lá, era seu trisavô, entendeu? Por que você ainda tem essas palavras saindo da boca da gente? Porque a gente carrega ainda a energia até hoje, entendeu? Então, ou seja, para mudar esse conceito, precisa alguém pegar e falar assim, ó, por aqui isso acaba. Porque enquanto eu não acabar com aquela situação, eu costumo dizer que é o seguinte, um trauma ou uma questão é como se fosse uma ferida aberta, né? Que a gente vai colando band-aid, vai colando esparadrapo, etc. Quando você olha para ela com verdade, você ressignifica aquilo. Então, você faz uma sutura. Para quê? Para que você não sangre naquele que não feriram você.
Porque se você sangrar naquele que feriu, é ele que vai dar conta. Entendeu? Então, muitas vezes eu falo para os pais, cara, se não é por você, faz para os filhos. Às vezes eu estou atendendo pais e eu não estou preocupado com ele, porque ele já é grande, ele vai dar conta. O filho. O problema é o filho, entendeu? Que vai assumir um puta de um BO que ele não tem nada a ver com a história, entendeu? Tem até uma frase que a gente fala a respeito de herança, que herança é algo muito... a herança maldita. E eu vou te ser sincero, antes do nome constelação ou movimento, mas aí é meu, tá? Não foi porque eu vi em algum lugar ou alguém falou. Para mim, constelação era chamada maldição de família, entendeu? Aquilo que você não deu conta aqui foi como se fosse uma família que vai se amaldiçoando. E na realidade não é que ninguém quer olhar. Mas e quando a constelação não funciona com a pessoa? Você acha que ela não funciona porque existe algo por trás que a pessoa não revelou durante a constelação? Quando você fala em não funciona, o que você quer dizer? Não ter um resultado, a pessoa não ver o resultado nos próximos passos, digamos assim. Porque ela não aplicou, ela não quis olhar, né? Ela não quis agir. Porque é o que eu te falo, é igual qualquer outra coisa, né? Então, por exemplo, sei lá, vai tomar uma ayahuasca. Tomou ayahuasca, teve a miração, viu aquilo, tal, né? Teve todas as informações. Beleza, sim, levanta dali e vai fazer. Porque só a ayahuasca não vai acontecer. Nossa, eu tive um sonho, sonhei com meu ancestral. Veio lá meu avô e falou para mim que eu tenho que pegar a chave que está lá e ir num terreno X para abrir um baú que ele enterrou. Se você não ir atrás e abrir esse baú, não vai acontecer nada. E muitas vezes é isso, porque a gente não tem medo de dar errado, a gente tem medo de dar certo. Porque se nossos ancestrais não deram certo, se eu der, talvez eu fique fora desse sistema. Entendeu? Paulo, quanto tempo você acha que demora ainda para todas essas terapias holísticas aí vir para o sistema de saúde, ter mais acesso para a população no geral? Mas você acha que isso demora muito tempo ainda? Não, todas elas têm, a maioria delas tem práticas dentro do sistema de saúde, tá? Todas elas têm um apoio do SUS. A questão, muitas vezes, é a não divulgação, entendeu? Ou o prefeito fala, cara, peraí, né? Eu tenho uma religião que parece que não apoia muito isso. Então, aí ele dentro, ele fala, eu não tenho verba para investir. E aí ele não investe, né? Porque, assim, uma coisa é real e a gente precisa, nem tudo, na realidade, você estuda, você demanda tempo. E hoje a coisa mais valiosa que nós temos é o tempo, né? Tanto que é o que fala, né? Vamos fazer uma demonstração, um olhar rápido, tá? Hoje em dia, por exemplo, a mulherada anda muito com aquela roupinha de academia. Você sabe por que isso acontece? Não. Para demonstrar tempo. Eu tenho tempo. Quando você está trabalhando com terno e paletó, eu estou com a roupinha de academia, eu acabei de sair da academia, eu tenho tempo de ir para a academia. Entendeu? Tempo hoje é algo que é cada vez mais colocado para fora como objeto de troca. Tentar reformular um pouco a pergunta. Talvez acho que eu não foi legal. Quanto tempo que você imagina que isso entre na cabeça, que as terapias holísticas, como tratar do ser espírito, tratar do ser antes de somatizar na matéria as doenças no geral? Quanto tempo que a população toda se conscientizar de que ela precisa ir buscar primeiro essa parte para depois, ou o conjunto, né? Um equilíbrio material e espiritual. Para quanto tempo você vê isso no planeta, assim, no geral? Eu diria que assim, ó, cada um, na realidade, esse é um ponto assim, bem delicado, mas eu entendo que é o seguinte, tá? E aí não é só sobre a constelação. Cada religião ou cada olhar do humano, ele é como se fosse um degrau, como se fosse uma escola, né? Então você não pode exigir, por exemplo, que um ser que esteja pronto, uma criança que esteja pronta para o primeiro ano, ela vá para o quarto, ou uma do quarto permaneça no primeiro. Então, assim, todos esses conceitos são necessários para que seja construída uma base, porque sem base a gente não vai a lugar nenhum. Então, é como se fosse um processo evolutivo mesmo, né? Então, assim, sempre, apesar da gente estar falando já de um salto quântico, um salto planetário, e a gente ir para um planeta de regeneração,
né, sair já de um outro lugar, de um outro patamar, esse salto ainda ele precisa, sempre vai existir, porque é como se fosse um ato contínuo, né? Não foi que, de repente, a fonte criadora pegou e falou assim, ó, puf, vou fazer e aqui é um número limitado, né? Vai ser só 10 bilhões de almas. Né? Não deu um número ilimitado, não limitou um número. Então, ou seja, a gente precisa ficar galgando, 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 e todas essas experiências, elas são necessárias. Então, assim, né? Você pega, por exemplo, quando essas PICs são reconhecidas, já são. Então, hoje a gente tem, por exemplo, a gente falou do Reiki, né? Que até no Einstein aplica. O Reiki, ele só não é recomendado quando a pessoa passa por fratura física, né? Só depois que foi lá e colocou no lugar, aí sim você faz a aplicação do Reiki, porque senão você pode suturar, né? Muitas vezes na aplicação do Reiki, você sutura o osso torto da pessoa lá. Sim. Mas, sim, hoje já existe no Brasil, por exemplo, um grupo médico de estudos a respeito da espiritualidade, né? Sim, Então, sim, sim. análise, né, energética, essa análise espiritual antes do físico. Porque realmente é isso, né? Hoje já tudo se fala, né? Sutil, psique, e aí matéria. E aí, matéria, certo. Né? Aí a dor é um grande sinal para um constelador, tá? Porque por isso que muitas vezes a gente conversa e na entrevista eu pergunto, né? Qual é a dor? Qual é a Entendeu? E dor? aí a pessoa fala qual a dor. Ah, mas é dor física? Mas não tenho dor física. Eu sei, mas algo dói em você para você procurar alguma coisa. Entendeu? E a dor, ela tem uma abrangência muito grande. E a dor precisa também pertencer, entendeu? Porque ela é o alarminha, como se fosse lá a sirene gritando. É aqui que está a questão. E aí, às vezes, a gente faz leitura corporal, né? Então, olha, é do lado direito, é do lado esquerdo, é no rim, é no baço, é na garganta, né? É no pulmão. Né? O que muitas vezes está difícil de você receber. Pôr para fora. E é exato, né? O que você não põe para fora. O que está difícil de engolir, De né? O tal do engolir, digerir, digerir. Então, ou seja, digerir. o corpo fala, né? Então, assim, tudo faz parte de um inteiro, digamos assim, né? É o que eu costumo dizer, né? A parte não está, digamos assim, né? O todo não dá para estar dentro de uma parte, ou seja, né? Uma casa não dá para, digamos assim, uma mansão não dá para estar dentro de uma casinha, né? E sim a casinha dentro de uma mansão. Então a gente não tem como separar. É simplesmente falar, cara, tudo isso aqui faz parte. Tá? Que você abre a tela mental e fala, tá tudo fazendo parte do processo, né? E aí a gente tem, se a gente for ver nessa época aí você teve, se a gente fala há pouco tempo, você teve a escravidão, você teve pessoas que saíram dos seus países, né, de uma guerra, né, a gente está vivendo uma guerra agora aí, algo meio que está assolando um pouco as energias, mas você imagina, por exemplo, na época Hitler, o cara que saía da terra natal, vinha para cá, entendeu? Sem nada, perdeu tudo, entendeu? Quais são as dores que a pessoa carrega naquilo, né? E se sentir roubado pelo seu governo. Então, ou seja, cara, tem toda uma análise que você faz, porque a gente vai só procurando, porque é na leveza, né? Eu costumo dizer que, assim, no mundo de dualidade, a leveza está aqui no centro, né? Então, quanto mais tempo você permanecer nessa região central, mais leve vai ser a sua jornada. Mas é difícil. Muitas vezes você vai lá para o 8, opa, só que você aprende, né? Com o tempo você vai aprendendo. Peraí, opa, tá dando choque já, deixa eu voltar aqui para o meio. Opa, tá dando choque aqui, deixa eu voltar aqui para o meio. Entendeu? Mas é E o que difícil. você diria para alguém que sente a vontade de fazer a constelação, mas ainda tem medo? Que não precisa ter medo, né? É assim, né? E se tem medo, vai com medo mesmo. Porque, assim, a questão é você exatamente se liberar de qualquer amarra, de qualquer coisa que te impeça. Você quer ter uma transformação, seja ela qual for. Eu costumo dizer assim, é igual quando a pessoa às vezes me pergunta preço, tá? Aí eu falo, cara, mas peraí, qual o valor da sua paz? Começa por aí, entendeu? Às vezes você paga por uma coisa que você fala, cara, eu pago para permanecer onde eu estou. Eu costumo dar o exemplo do ortopedista, né? Você chega lá, você passa uma vida inteira com a coluna torta. Aí um dia você cria coragem e fala, eu vou para o ortopedista. Aí ele vai lá, fisioterapia, acupuntura, né? Às vezes uma cirurgia. Então tudo isso causa dor, causa incômodo, causa transtorno. Mas na hora que você tá bonitinho aqui, cara,
Você fala, caramba, por que que eu não fiz isso antes? Entendeu? Então, assim, a questão é, se quer ter leveza, comece a olhar, né? Corpo, mente e alma. Nós estamos falando de três aqui, tem muito mais. Mas, assim, cara, procure pelo menos trabalhar corpo, mente e alma, as coisas vão ficando mais em ordem. Eu costumo dizer que os três trabalham ali batendo. Se um saiu desse alinhamento, os outros dois estão fora. Sim. Ou seja, tem que estar ali os três, né, trabalhando toda hora. Esses três pratinhos a gente tem que estar equilibrando a todo momento. Então, assim, tá com medo? Cara, vai, dá esse passo, se permita, entendeu? A gente só pode falar de algo se você vivenciar, porque senão você está contando a experiência de outro, né? Alguém aqui já deve ter ouvido aquela história assim, ah, você gosta de jiló? Ah, não gosto de jiló. Quantas vezes você comeu jiló? Entendeu? De que formas diferentes você comeu o jiló? Entendeu? Quem foi a pessoa que fez o jiló para você? Você viu que vai expandindo as possibilidades? Então, assim, né? Ah, eu comi só jiló cozido com frango. Tá bom, quem fez? Foi a mamãe. Você já comeu da vovó? Não. Então, vai. Aí você tem o jiló frito, você tem o jiló não sei das quantas. Então, tem uma infinidade de possibilidades. Será que você não gosta de jiló ou você não gosta do jeito que está sendo feito o jiló? Você não gosta das mãos, do tempero que está sendo colocado no jiló, ou da falta de tempero que está sendo colocado no jiló, entendeu? Então, é a gente começar a entender que eu só vou poder falar sobre algo se eu sentir. É claro que, é assim, já, às vezes eu Ele vai encontro... editado, né? Ah, você gosta de tal coisa? Não, eu não gosto. Mas você já comeu? Não. Às vezes a cara, né? Às vezes a pessoa olha e fala, cara, isso aqui não me agrada, não me agrada a maneira, o jeito, a carinha do prato ali não me agrada, né? Aí precisa defender um pouco os autistas aí, porque eles não precisam experimentar as coisas para saber se gostam ou não. Mas ali já Aí já tem a seletividade alimentar por textura, por cor, por diversos fatores aí que não precisa experimentar para saber se gosta ou não. Aí eu preciso defender um pouco a classe do autista. Isso até dentro do autismo, a constelação cabe, porque muitas vezes o filho autista carrega coisas do seu, dessa raiz, entendeu? Sim, eu tenho, né, como vocês sabem, uma menina, então a gente percebe, por exemplo, assim, que tem coisas, por exemplo, que eu não faço para mim, que acaba não sendo feito para ela. Então pode ser apresentado para ela, mas por conta de mim ela não come, Ah, entende? Então tem isso também. Tem isso você também, imagina, você imagina que é assim, né? Já isso cientificamente dizendo. Até mais ou menos os 7 anos de idade, 95% dos nossos pensamentos são condicionados. É Sim. aquilo que papai e mamãe traz, é aquilo que o teu meio traz. E aí, depois, o que que acontece? Beleza, então com 9 anos começa a fazer a mudança. Tá bom, mas para eu pegar e abandonar e assumir de 5% eu ir para 6%, eu preciso abandonar um desses daqui. Eu estou pronto para abandonar? Muitas vezes não, entendeu? Aí eu continuo no nós somos extremamente influenciados pelo meio. certo, entendeu? Então, é assim, você tomar uma decisão diferente dá a impressão que eu vou ser excluído, entendeu? E vai, tá? A verdade é essa, vai, entendeu? Quando você começa a tomar determinadas decisões na sua vida, você precisa estar disposto a abandonar outras, Sem dúvida. Verdade. Sem dúvida. né? Sem Sei dúvida. lá, a história da Gé lá, por exemplo, sei lá, evangélico. Aí ela decide ser espírita, ok? Algumas pessoas vão sair do meio, entendeu? Não vão ter Muitas. mas é claro, isso A vida é feita de escolhas e suas escolhas têm seus resultados e esses resultados muitas vezes não é aquilo que a gente esperava. Não é aquilo que a gente esperava, mas precisa ser feitas as escolhas. sim, quando uma pessoa bebe, por exemplo, tá? Uma pessoa que toma, mesmo que ela beba socialmente, tá? Não estou falando uma pessoa que chuta o pau da barraca, não. A pessoa bebe socialmente, aí ela decide não beber mais. Aí ela vai para as festas, e aí chega uma hora que parece que já desconectou, entendeu? Você precisa de um outro caminho. Algumas pessoas vão se afastar de você, e você vai se afastar de algumas pessoas. O que eu costumo trabalhar muito na constelação é tome consciência de que você é o agente daquilo que você quer transformar, entendeu? Porque enquanto eu estiver tentando mudar o outro, eu estou ferrado.
Entendeu? Porque muitas vezes é assim, né? Você chega para a pessoa, é igual você falou, né? Como que isso, por exemplo, vai mudar lá na frente? Com eu fazendo alguma coisa. Eu costumo dizer que se você quer um mundo azul, primeiro você pinta sua casa, depois você sai contando para os outros, depois você sai convidando os outros. Porque senão eu vou lá, bato na frente da casa da Jéssica e falo, quero um mundo azul, já. Aí ela olha para a minha casa e fala, tá, a casa do Paulo, cara... e depois desse passo da constelação, o que você acha assim que deve ser feito para sustentar a constelação? Assim, eu costumo, é o que eu falo, né? Constelar, o olhar dentro da vida da gente, ele é ato contínuo. Então, não é simplesmente uma vez. A pessoa vai olhando e ela vai dando conta. No Que ela caso, já ressignificou. É como se você fosse para um novo degrau, entendeu? E sim. nesse novo degrau vão surgir outras coisas, né? Então, assim, eu vou passar minha vida fazendo constelação. Olha, eu tenho cliente aqui que é semanal. Eu tenho cliente que eu atendia 2 vezes por semana. E eu tenho cliente que me veio uma vez, que eu atendi há 6 anos atrás, e de repente me chama para fazer uma constelação. Então, é muito do dia a dia. Eu falo, né? Você querer cuidar de verdade. Às vezes, eu tenho cliente, nem todo cliente eu estou fazendo constelação toda hora, tá? Então, a constelação é o que eu te falo. Esse cliente, por exemplo, na máscara, eu não puxei bonequinho, eu não fiz nada. Foi só uma ação. Na hora que ele teve a reação baseada naquilo, eu já entendi o que tinha acontecido na história dele. Quando ele falou, cara, a menina botou o travesseiro em mim, eu não consigo botar a mão na boca. Eu já sabia o que ia dar. Eu não ia provocar aquela reação. Mas o que acontece? O campo pegou e falou assim, aí a gente fala de espiritualidade. A pessoa não tinha nada a ver com o negócio, e eu estava ali fazendo um movimento, porque eu não era o parceiro dele, só pediram para eu ficar com ele, porque ele chegou depois. E aí eu comecei a colocar nele. Aí uma outra pessoa falou assim, olha, precisa acabar em 5 minutos. E ele chegou depois. Então eu falei, cara, não vai dar. Ela falou, não, peraí que eu vou te ajudar. Na hora que ela falou, vou te ajudar, ela catou a parte e botou na boca. Puf, na hora que ela colocou na boca, esmerdalhou. Entendeu? Então, ou seja, o campo, eu queria controlar. O que o campo fez, você não vai controlar. Isso precisa sair para ele entender. Entendeu? Sim. Então ele teve que ter o impacto do negócio para eu pegar e falar assim, tá bom, isso aconteceu na tua infância. E agora? Qual o sentido? Entendeu? Vou te dar uma história, por exemplo, uma história meio xarope. Eu fico contando meus podres aqui, vamos ver o que vai dar lá na frente, né? Mas assim, teve uma época depois que a Dudinha, quando eu, na realidade, estava viúvo, e eu estava namorando uma pessoa. E aí eu namorando de vez em quando, não trazia ela para casa. Então eu ia para o motel e trazia os sabonetinhos de motel, deixava no carro, sabe? Sabonetinho, pente, esses negócios. E a Duda era pequenininha, ela via isso. Tá? E esse tinha um ETzinho cabeçudo no motel, eu nem lembro o nome do motel direito, mas era um ETzinho cabeçudo, um molequinho bonitinho. E aí, um determinado dia, né, já a Duda adulta, já com uns 17, 18 anos, eu indo buscar a Bruna, né, no trabalho dela, ou alguma coisa assim, indo encontrar, e eu sempre passo por esse caminho. E aí a Duda chegou para mim e olhou e falou assim, nossa, pai, toda vez que eu passo aqui, me dá um trauma. Eu falei, por quê? Aí eu assim, né, eu dirigindo, ela no banco de trás. Falei, por quê? Tava ela e o Raul, eu falei, fica atrás do seu irmão, que é pequenininho. Ela falou, por quê? Porque eu lembro quando eu era pequena, né, esse sabonetinho namorava com fulano, e esses sabonetinhos, desculpe, esses sabonetinhos dentro do carro. Aí eu parei, dei uma voltinha, encostei o carro, falei, Duda, olha para aquele bonequinho. Aí ela olhou, e aí foi exatamente isso. Falei, naquela época, você era pequena e você falou para mim que ela pegava e falava, ó, se você fazia determinadas coisas com você, te ameaçava. Então criou-se um trauma que a Duda não falava comigo, né? Ela, de uma certa, ela brigava, falava, menino, se você pegar e falar para seu pai, você vai ver. Alguma coisa assim. Aí eu falei, naquela época, você não podia fazer nada. Olha para esse bonequinho. Se fosse hoje, ela falasse assim, ó, se você contar para seu pai, eu vou te beliscar, eu vou não sei o quê, o que você faria? Ela falou, eu socava a mão na cara dela. Eu falei, então tá. Ou seja, e agora? Qual é o sentido desse trauma? Ela falou, é verdade, né, pai? Ela falou, até que o bonequinho é bonitinho. Então, ou seja, você percebe como muitas vezes o trauma, aquilo está te afligindo porque ainda você está naquela dor. E quando a gente faz a constelação, gente, muitas vezes, Rodrigo, muitas vezes, o olhar é para ver
Se nós não estamos tentando curar a criança ferida dos nossos pais, ou se nós não estamos tentando curar a nossa criança ferida através dos nossos filhos, porque nem sempre aquilo que você quer fazer para o seu filho é o que ele quer. Tá, mas Paulo, isso tudo acontece dentro do consciente, né? A pessoa estando consciente de suas, né, seus traumas, suas memórias. Mas e quando você pega, por exemplo, um cliente que ele não tem consciência, porque às vezes a gente tem coisa que a gente decide apagar da nossa cabeça, né? Não quero mais lembrar isso. Como que você lidar nessas situações de você pegar um cliente que ele tem um trauma, mas não sabe exatamente de onde é a raiz do trauma? Aí tem o processo de construção, que é exatamente, ou às vezes você fazer uma análise de uma árvore genealógica, ou você, é o que eu costumo dizer, né? Igual quando você vai fazer, digamos A assim, regressão. mais ou menos isso, ou quando você vai fazer assim, né? Ah, faz um ritual do desapego. Do que você quer desapegar? Ah, eu quero desapegar da doença. Que doença? Ah, não, tá lá, é uma gripe. Qual gripe? Aí você vai indo, entendeu? E aí você vai quebrando, né? Então, eu costumo dizer que assim, o trauma surgiu, tá? E às vezes é transgeracional. O trauma surgiu, sua mente criou um escudo aqui para defender, ele está ali vibrando e causando ansiedade, depressão, doença psicossomática, e fechando, e abrindo e fechando, porque você fica tentando curar isso que está aqui, já não faz mais sentido. O papel do terapeuta é vir fazendo o quê? Um furinho, um furinho, um furinho. Aí vai indo, vai abrindo a luz, aí o trauma, opa, peraí, entendeu? Eu costumo chamar de janelas da alma, que é o quê? É o momento onde, na realidade, essa situação aqui, ó, fica curiosa, essa proteção fica curiosa para ver o que está acontecendo aqui, e na hora que ela vai olhar, a tua alma olha aqui e fala, ai, aí ela fecha de novo, entendeu? Aí, na intenção de proteger, aí você fala, cara, já não dá mais para deixar de ver. E aí você vai lá e fala, tudo bem, eu acolho você. Freud diria que nossa mente é uma casa com muitos cômodos e que a gente habita em um deles, que é o iluminado, entendeu? Só que de vez em quando você tem que ir lá bater nessas portas que estão sob sombras. E aí você abre essa porta, acolhe essa sombra, e aí você vai ressignificando. Porque se você não acolhe essa sombra te engole, entendeu? É como se fosse você ir lá algo que muitas vezes é tão pequeno, mas que vai te impedir de ter essas ações durante a tua vida, né? Eu costumo dizer que, assim, se a gente prestasse mais atenção quando é criança, os desenhos já falavam isso. Tem o desenho do Peter Pan, por exemplo, que o Peter Pan passa metade quase do desenho correndo atrás da sombra dele que foge dele. Entendeu? Os desenhos da Disney, tem hora que a Laura fala muitas vezes, sei lá, não, tá no mundo da Disney. Cara, eu acho os desenhos da Disney fantásticos. É uma história de constelação, é só chulapada. É só prestar atenção, entendeu? Que ali vai mostrar, muitas vezes, assim, qual é o ciclo que eu tenho repetindo, qual é a situação que eu tô falando. Então, tem coisas que, por exemplo, sei lá, às vezes a gente atende órfãos. E aí você fala, como que você constrói uma árvore genealógica? De Cara, alguém que não sabe nada, de alguém né? que não sabe nada dos pais, entendeu? E aí, muitas vezes, você tem que usar, sim, algumas coisas que você vai ter que trabalhar. Então, imagina seu pai. Como que você imagina seu pai? Como que você imagina sua mãe? Entendeu? Você precisa fazer a construção, porque, não, eu tenho esse aqui que é meu pai e minha mãe, porque cuidou de mim a vida toda. Ótimo, eles são seus cuidadores, tenha todo amor por eles. Mas eles têm que agradecer por esses dois pais, porque se esses dois pais não tivessem tido você lá, você não teria vivido com eles. E se você também não agradecer, você não estaria com eles. Então, eu tenho dois pais maravilhosos que cuidam de mim. Tá bom. Só que assim, se não tivesse aquele espermatozoide, aquele óvulo, você seria o quê, filhão? Não seria nada, você não estaria aqui. Então você precisa honrar, entendeu? E honrar muitas vezes não é aplaudir. Mas é o que eu te falo, né? De repente você não tem a consciência do que aconteceu. De repente, sei lá, naquele momento, a pessoa tinha uma fragilidade financeira, não deveria então ter tido filho. Cara, aí você está já no julgamento, entendeu? Ela teve. E aí ela teve que lidar com essas consequências. E de repente, assim, né? Tinha 6 filhos, 7, 10 filhos. Então, cara, esse daqui surgiu essa família aqui que vai poder dar uma condição para ele, entendeu? E entende que o quê? A maior coisa que ela priva dos outros é aquela situação. Então, ou seja, ela pega e fala, então eu vou deixar você cuidar. Não foi um ato de amor também? Foi um ato de amor.
Só que muitas vezes para esse filho ingrato, entendeu? Porque nós somos filhos ingratos. Tá? Nós somos, eu não me excluo, todos nós somos filhos ingratos e pais, assim, ó, como filhos nós somos filhos ingratos e como os pais nós somos os perfeitos e imperfeitos. A gente sempre quer fazer o melhor, mas uma hora vai ter cagado tudo. Então, assim, o que acontece? Naquele momento ele quis o melhor, mas aquela criança, aquela dor era dele, entendeu? Aquela dor era da ausência financeira de recurso. A da criança que foi transferida ali para aquele casal que tinha como abastecer aquilo, era do quê? Ausência de pai e mãe, entendeu? Mesmo que ele receba o amor ali daquelas pessoas, é como se faltasse algo. Então, os pais, muitas vezes, que são adotivos, tem que chegar realmente para os filhos e falar, olha, eu adotei vocês. Você conhece meu pai e minha mãe biológico? Não conheço. Às vezes conhece. Se eu conhecer, ó, tá aqui, esse é seu pai e sua mãe biológica, entendeu? Mas é o que fala, né? É um trabalho que tem que ser feito. Né? A gente tem conhecimento de clientes que depois, muitas vezes, você fala assim, cara, você tem alguma informação a respeito disso? Tem, então vai atrás. E aí vai conhecer. O pai muitas vezes nem sabia que era pai, já morreu, já fez a passagem. Aí vai lá, na hora que entra no núcleo familiar do pai, é a cara do pai, é a cara de todo mundo da família. E aí, naquele momento, todo mundo recebe com o devido carinho, com o devido respeito, entendeu? Então, assim, incluiu, tem pequenos movimentos, é o que fala, né? A espiritualidade, né? O universo tem histórias assim que você fala, cara, não é possível que isso aconteça. Só que na hora que você inclui, é como se aquele espírito lá atrás, né, aquele ser, pegasse e falasse, até que enfim alguém resolveu botar a mão nisso daí, entendeu? Já não aguentava mais, entendeu? E muitas vezes você imagina, né? Se você não quer ser excluído, como que é excluir alguém? Né? Fala, né? Só a gente se colocar naquele lugar, entendeu? Se eu como pai, for excluído pelos meus filhos, qual que era a dor do meu pai quando eu excluía meu pai, entendeu? Então, ou seja, como ele se sente, né? Se transitar nesses dois lugares, né? Nesses lugares diferentes, faz você ter reações diferentes com o processo. E se você hoje, com toda essa experiência que você tem, fosse resumir o seu trabalho, como seria? Em que sentido, já? Todas as suas experiências, toda a bagagem que você trouxe agora com todos os seus clientes, como você resume isso? Olha, já é assim, na realidade, eu amo fazer, eu amo poder contribuir de alguma forma na vida das pessoas, entendeu? Eu sei que, é como eu disse, né? Eu sou só alguém que caminha, quando eu entro num processo de constelação, eu sou o menor grão de poeira cósmica dentro daquele sistema. Só que quando eu olho aquilo ali, e sem intenção nenhuma, ali eu sou maior, ali eu observo tudo, mas eu não tenho intenção nenhuma de mudar uma vírgula do que está feito ali, entendeu? Eu só chego, mostro e falo, aí a pessoa fala, né, muitas vezes ela sai de um processo de constelação e fala, o que que eu faço? Cara, eu posso te dar alguns caminhos, mas muitas vezes o único caminho é, vai para o seu lugar, Uhum. entendeu? Qual que é o lugar que você vê como um lugar de filho? Qual o lugar que você vê num lugar, por exemplo, é, você é mãe, e muitas vezes você está num lugar ali, está casada com o teu filho, entendeu? Grudando no teu filho, querendo cuidar do teu filho demais, impedindo dele crescer, entendeu? Porque às vezes a gente, é o que fala, né? Muitas vezes na situação do equilíbrio entre dar e receber, muitas vezes na gente, na tentativa de salvar, a gente afoga, a gente mata, entendeu? A gente amaldiçoa, né? Por quê? Porque na realidade eu não deixo a pessoa crescer e viver a própria vida, eu estou sempre fazendo por ela, Sim. entendeu? E muitas vezes nessa intenção, eu falo, cada um tem o seu CPF, vamos dizer de uma forma técnica, cada um tem o seu CPF e tem que passar pela sua experiência. Né? Às vezes a gente, dentro da espiritualidade, a gente tem vontade de falar, cara, toma, acorda, vai, entendeu? Mas o que que acontece? Cara, parece ser tão simples para mim, mas para você parece ser tão difícil, entendeu? Mas eu só preciso respeitar o seu caminho, entendeu? Então, é mais ou menos isso, sabe? Eu só olho aquilo ali e vou indo. Eu tenho clientes, por exemplo, que às vezes passa. Eu tenho clientes que eu atendo há muito tempo, né? E esse ano, por exemplo, no final do ano, ela mandou uma mensagem, eu falei, ela agradecendo do que estava acontecendo. Eu falei, cara, não é para mim que você tem que agradecer, é para você.
que até que, enfim, aí ela falou assim, mas pela sua resiliência, Paulo, eu sei que você resistiu a tudo isso. Eu falei, eu não vou negar para você que teve muita vontade de eu entrar dentro do celular e mudar você o pescoço e falar, para, entendeu? Mas, entendeu? Que cansa, né? Você fala, cara, até quando você vai aguentar essa dor? Até quando você vai querer viver nisso? Porque eu costumo dizer que, assim, ó, resistência e dor é sofrimento. É isso, cara. Entendeu? Reconhece a dor, abraça a dor, curte ela, fala assim, ó, eu vejo você, você faz parte, mas solta. Tudo é sinto e liberto. Como diria Chico, né? Isso passa, vai passar. Fala, meu, escreve lá na cabeceira da sua cama. Tudo Né? passa, tudo Na passa. cabeceira da sua cama, no pé da cama, né? Tudo passa. Tudo passa. Ô Paulo, existe a possibilidade de, dentro de um grupo, de constelar duas pessoas, estar constelando, você e mais um técnico, e o grupo, ou não? Ou é sempre só uma pessoa responsável por fazer a constelação? É assim, normalmente existe aquele que é o que está fazendo está guiando aquele processo. É ele que está fazendo o processo, digamos assim, de montagem da estrutura. Mas isso não impede, por exemplo, lá no Instituto nós somos três, né? Certo. Somos três pessoas. Só que lá, por exemplo, quando acontece lá é a Laura, ela que é a fundadora. Então, é assim, a gente está ali e vê, só que naquele momento é ela que é a situação. Então, eu sou um sustentador, entendeu? Sustentar o campo do que está acontecendo ali. Só que nada impede de, na hora que ela está falando, eu ir lá e falar muitas vezes, ó, percebi tal coisa. Essa era a dúvida. O observador do observador. Acontece. Essa era a dúvida. Entendi. É igual muitas vezes, né, dentro, eu não sei se, digamos assim, né, dentro lá da situação da fraternidade, é uma captação. Você tem o orientador, você tem os captadores que estão ali, e você tem os sustentadores. O único que fala é o orientador e os caras que estão fazendo a captação. Quem está sustentando, cala a boca, entendeu? Só que muitas vezes você sente algo, aí o que você faz? Né? Chega lá na mão, no ouvido daquele que está sustentando e fala, cara, é isso aqui. Perfeito. Assim como muitas vezes você sente alguém vindo falar para você aqui, o que você fala? Cara, você está falando para mim, fala para ele. Mentalmente você fala, cara, não sou eu que estou ali. Vai lá falar com ele, entendeu? Eu respeito a ordem do que está aqui. Ah, não, mas eu quero falar com você, cara. Então você não é um espírito que está querendo passar aquilo que precisa ser passado. Sinto muito, eu corto aqui a sua conexão, né? Você não consegue chegar até lá, você quer falar comigo? Perfeito. Beleza, gente? Já? Para mim já deu, tirou todas as minhas dúvidas. Eu também. Porque eu falei, muitas tá... vezes é mais um exemplo, né? Na contagem fica mais fácil do que uma coisa muito batida, assim. A gente falou sobre bastante coisa, depois eu vou deixar na descrição o contato, mas mesmo assim eu quero que o Paulo fale o telefone, o número do WhatsApp, o seu número, o meu telefone é o DDD é 11, né? 981392650. Do São Paulo, esse é o WhatsApp que eu faço o atendimento. Certo. Tá? A gente vai deixar na descrição depois. Perfeito. E a gente tem um projeto também que é um projeto gratuito, que é o Grupo Luz. Mas aí, conforme for indo... Porque, assim, é o que eu falo, esse do Grupo Luz, às vezes a gente precisa ter a consciência de que é o seguinte, são pessoas que muitas vezes não têm condição nenhuma de pagar uma terapia, são pessoas que estão numa vulnerabilidade muito grande. Então, esse projeto do Grupo Luz é exatamente para atender esse tipo de pessoa. Então, são os mentorandos, pessoas que estão conhecendo constelação para ser terapeutas, e que, de uma certa forma, é o que eu falo, né? Você só vai aprender na prática, né? Encontrando questões. E muitas vezes, na hora que eles estão atendendo, que aí eles voltam, né, para a gente, que muitas vezes está fazendo a supervisão, e fala assim, Paulo, mas o que a pessoa me falou, né, é isso. Aí você pega e naquele momento você fala assim, e como que você vê essa questão aqui? Aí a pessoa, caramba, só ela comigo, né? Ela cara. Então, assim, primeiro você se pergunta, né? É o espelho. Né? Então, é mais ou menos isso. Eu vou falar agora como uma pessoa que fez a constelação. Eu acho que constelação é uma coisa que todo mundo deveria fazer. Para mim foi muito bom, porque eu vi uma dor que eu nem imaginava que existia. Para mim não... Era uma coisa que, tipo assim, jamais ia passar pela minha cabeça que aquilo influenciava tanto no meu hoje.
E tá aí, tá feito o convite. O Rodrigão aí, eu também não sei se ele já... Eu fiz em 2019 e veio uma situação à tona de uma coisa muito forte da família e foi um alívio tremendo que saiu desse campo morfológico que você fala, né? Isso. E dali pra frente minha vida começou a dar uma guinada, deu uma diferença total, assim, pra mim. E foi uma vez só, uma questão, eu constelei uma questão e fez toda a diferença. Tenho vontade de voltar em constelar em outras situações, talvez num outro momento a gente volta a conversar sobre isso. Mas eu aconselho todo mundo a fazer pelo menos uma vez. Uma vez pelo menos, sim. É você estar disponível. É que a palavra, eu costumo usar essa palavra, e às vezes eu faço sagrado masculino, quando você fala vulnerável, parece uma coisa que é meio que foge da situação do masculino. Mas estar vulnerável é estar aberto, é estar disposto a fazer processos de mudança, entendeu? Porque não adianta, você pode escolher como você passa a sua vida, né? Porque seria se a gente for falar numa força maior, Deus, deusa, não importa o que cada um acredita, só quer que você seja feliz, entendeu? Só que a gente acha que não, tem que ser penalizado, tal, e talvez não funcione dessa forma, entendeu? Se a gente, como pai, deseja que o filho seja feliz, um pai maior, você acha que ele deseja o que pra gente? Ele quer que você sofra? De jeito nenhum, cara, não faz sentido isso. Pelo menos o meu Deus não é dessa forma, tá? Meu Deus. Quando a gente sai daquele quadradinho de eu sou a vítima, encara as dores, aí começa o processo, na verdade. Exato. Que é exatamente, ou seja, muitas vezes aquilo que você está reclamando e está botando, você está tirando o seu poder e dando poder para alguém. Assuma o seu poder de transformação, entendeu? Esse poder é nosso. Então, ou seja, eu estava muitas vezes dando para o meu tio, para minha mulher, para o meu chefe, para o cachorro, para minha vizinha, para o governo, né? Cara, eu faço só a minha parte. Só faz sua parte, entendeu? Quando você começa a olhar para... É o que eu falo, as mensagens são muito simples, mas a gente tem que ter um show pirotécnico para poder acreditar na história. Cara, mas as coisas são simples, entendeu? Os animais, o reino animal é o reino simples, cara. Eles sabem o que precisam fazer e fazem, entendeu? E acabou, né? Agora não, a gente tem que elaborar e tal, ter um rebolado, né? Ter show, luz e som, ação, para que senão não é, né? É o que fala, né, cara? Se bobear, você encontra com Deus todo dia, mas como ele não se apresenta como numa sarça de fogo, entendeu? Não é, entendeu? Perfeito, perfeito. E a cartinha que eu tirei, que eu falei, que eu tirei a cartinha, é uma cartinha que é ciclo. E o ciclo é exatamente isso. Ela fala assim, ó, a vida é feita de ciclos, não resista aos recomeços. Eles são a oportunidade de novas experiências, descobertas e desafios. Pode não ser fácil, mas quando você abraça o seu novo estágio do ciclo da vida, você pode se apoiar nele e aproveitar ao máximo. Que cada um possa aí permitir encerrar e abrir novos ciclos. Né? Que é só assim que a gente caminha para a bendita evolução que a gente muitas vezes fica buscando. Fantástico. Amém. Amém. Que assim seja. A joia, gente, gratidão pelo convite, uma honra. Obrigada. A honra foi toda nossa. Foi muita coisa falada, muito esclarecida aqui. Muito obrigado, Paulo, pelo seu tempo. Muito obrigado, Jéssica, pelo seu tempo. Portal da Consciência agradece do fundo do coração. E bora lá. E não precisa sair correndo, não. Já a gente vai finalizar aqui. A gente pode falar um tchau aqui, tá? Mas muito obrigado por todos. Tchau, tchau e até. Uma honra. Vamos estar lá respondendo, né? Oi? E vamos estar lá respondendo as perguntinhas, né? Sim, sim. Deixa eu interromper aqui.